Então, como eu estava falando com vocês, né, sobre simplicidade, esse texto de Atos 13, do verso 1 ao 12, demonstra muito para a gente que a relação com Deus é muito simples. A relação com Deus é muito simples, porque ela é mediada por Jesus Cristo. É Jesus quem faz todo o sacrifício por nós. E aqui a gente percebe o quão surpreendente é esse aspecto da vida cristã, é essa simplicidade, né? A gente vai ver como lá na igreja de Antioquia, de maneira muito simples, eles enviaram os apóstolos, os discípulos, para que fossem missionários. E aí a pergunta que vai incomodar a gente é: se a coisa é tão simples, por que eu não tenho experimentado mais de Deus? Bom, vamos entender isso através de uma ilustração. Eu gosto muito gostava, né? Agora não tenho acompanhado mais, aqueles reality shows de cozinha. A gente, conforme vai ficando mais velho, a gente se interessa mais por comida do que por outras coisas. Não é o caso de vocês aqui, pelo menos da maioria. Hoje eu estou vidrado no Instagram, naquelas receitinhas de Instagram. Aí eu mando um monte para minha esposa, eu falo: escolhe uma aí para a gente fazer. Eu fiz algumas outros dias e deu certo, porque parte já era pronta. Então, nota 10, não é, Bruna? Nota 10, maravilha. Mas aí num desses reality shows de cozinha, eles estavam fazendo uma triagem. Era um galpão muito grande, maior do que a nossa igreja aqui, e as pessoas estavam concentradas num canto dele, muita gente, mas muita gente mesmo. E aí eles iam fazer a grande triagem para ver quem participaria daquele reality show, né, de cozinha, para ver os melhores cozinheiros. Não sei se era uma seleção do MasterChef, era algo parecido. Eu sei que eles abriram uma porta enorme, aí aquela luz, né? Aí veio um caminhão de ré, e aí quando eles abriram a porta do caminhão, o que tinha lá? Cebola, toneladas de cebola. O pessoal não entendeu nada. O que é isso? Cebola? Aí veio o Bambambam lá, os chefes dos chefes, e anunciou: como é que a gente vai selecionar vocês? Vocês vão ter que cortar cebola. Cortar cebola? Antes de cortar, o pessoal já estava chorando. E tinha gente que estava assim: cortar cebola, moleza, moleza. Aí trouxeram aquele monte de cebola, estenderam a mesa quilométrica, a galera tendo que cortar. Mas aí o chefe falou: não, mas não é cortar de qualquer jeito. Vocês vão ter que cortar ela picadinha, vocês vão ter que cortar ela em cubinhos, vocês vão ter que cortar em rodela. Aí olha só, você quer ser um MasterChef? Você quer ser um bambambam na cozinha? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que aprender a usar a faca, aprender a cortar cebola. Vejam só, as coisas mais complexas, as coisas mais incríveis, as obras mais extraordinárias que a gente pretende realizar, começam assim, com passos muito simples, com coisas muito fundamentais. E isso não é o mundo quem nos ensina, é o próprio Evangelho, é a própria Palavra de Deus. Por exemplo, lá na igreja de Antioquia, né, que é o trecho que a gente vai ler lá de Atos 13, a igreja de Antioquia se reúne, estavam cantando e o Espírito Santo fala. E aquela igreja comissiona os missionários para irem pregar o Evangelho. Era uma igreja muito, muito famosa, era uma igreja cheia de doutores, professores, né, mestres, profetas. Era das igrejas antigas uma das mais famosas e importantes, porque tinha uma escola de teologia importante, tanto que tinha uma das abordagens interpretativas da Sagrada Escritura mais importantes era de Antioquia, que abordava o texto de maneira mais literal, tá? Era mais cuidadosa no exame do texto, a gente pode dizer assim. E lá nessa igreja, como disse, havia pastores, profetas, professores, em algumas traduções vão dizer profetas e doutores. E aí a gente vai perceber como que na palavra de Deus, na igreja, o preparo, ele está relacionado ao fervor espiritual.
Essa coisa de que, aquela interpretação de que a letra mata, o espírito vivifica, e as pessoas interpretam como se fosse assim, o estudo mata, e aí o fervor do espírito é que vai levantar a gente. Não é isso, está equivocado. Que a gente vai ver que quanto mais a gente se aprofunda na palavra, mais a gente vai ser fervoroso. Quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais a gente cresce no Senhor. E é interessante que o texto vai mostrar também uma figura para a gente, a figura de Sérgio Paulo, que era um procônsul, muito inteligente, né, zeloso, e ele estava interessado no Evangelho, estava interessado nas coisas de Deus. Só que vem um camarada não, né, filho do diabo, e atrapalha a fé dele, né? Nessas situações, nessa situação toda em particular aqui de Atos 13, a gente vai perceber como que a igreja, ela ouve a voz do Espírito Santo, ela ora, ela jejua, ela louva ao Senhor, impõe as mãos, comissiona os missionários, eles vão pregar o Evangelho. E aí Deus vai fazendo a obra extraordinária dele através daquelas pessoas. Então o que basta para nós? Ouvir o Espírito Santo. E eu quero que vocês acompanhem comigo agora a leitura de Atos 13, e aí você vai ver que quando a igreja, o que acontece quando a igreja ouve o Espírito Santo. Atos 13, de 1 a 12. Atos 13, de 1 a 12. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, né, você já sabe que é Paulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então percebe esse primeiro detalhe aqui. É em meio ao louvor, é em meio à adoração, foi em meio ao culto e na consagração que a igreja fazia ao Senhor, é que o Espírito Santo falou. O Espírito Santo pode falar, gente, em qualquer situação, mas notem que nessa situação aqui, nessa ocasião especial, o Espírito Santo falou enquanto a igreja estava adorando e se consagrando ao Senhor. Adoravam ao Senhor e jejuavam. E aí, no meio desta situação, no meio desse louvor, dessa adoração, dessa consagração, é que o Espírito Santo fala. E aí o verso 3. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha só, a igreja, ela continuou se consagrando. Eles não ouviram a voz do Espírito Santo e falaram: ei, agora que o Espírito Santo falou, está tranquilo, tem que fazer só isso aí. Não, e depois, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então a igreja continuou se consagrando, aí então eles comissionaram os discípulos, confirmando a autoridade que o Espírito Santo já tinha dado a eles. Esse ato de imposição das mãos significa isso, né? É você conferir a autoridade, é você comissionar. A igreja estava enviando aqueles missionários como representantes de Deus, como representantes de Cristo, como a própria presença de Jesus levando o Evangelho. Verso 4. Enviados pelo Espírito Santo, estão percebendo? É o Espírito Santo quem envia. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Vejam que é o próprio Espírito Santo quem dá a direção. O Espírito Santo falou que a gente tem que sair e pregar, vamos sair pregando para qualquer lugar. O Espírito Santo dá até a direção a eles. Verso 5. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Aqui é uma estratégia interessante, que Paulo no início, é a primeira viagem missionária de Paulo. No início do seu ministério ele fazia isso. Quando ele chegava num lugar, ele ia direto na sinagoga, ele ia direto aos judeus. E aí ele falava a eles. E a gente vai perceber que nesta situação aqui, em especial, é justamente um judeu que vai atrapalhar a fé. Mas era um judeu, um falso profeta.
tá? E aí aqui a gente está percebendo nesse verso 5 que todo o poder e a autoridade, eles tinham como objetivo a proclamação da palavra. Essa coisa de receber poder do alto e falar, só como eu tenho poder, aquele pastor lá é que sabe tudo, aquele pastor lá é que é bom, aquele ministro lá, aquele louvorzão. Não, todo esse poder, essa autoridade, o que acontece aqui de extraordinário, tem um objetivo: alcançar as pessoas com o Evangelho. E aí verso 6, viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Olha que curioso. O Espírito Santo vai falar daqui a pouco através de Paulo, a gente vai ver. Mas olha o nome desse judeu, Bar Jesus. Em hebraico isto significa filho de Jesus, Bar Jesus, tá? Bar Daniel, meu filho, Vitor Bar Daniel. Se a gente fosse judeu, né, se quisesse incrementar o nome dele, né, eu queria colocar o nome de Baruque. Bruna não quis não, né, salvou Vitor disso. Aí seria Baruque Bar Daniel. Não ia ficar bonito? Só fora do contexto brasileiro, né? Porque quando a gente fala Bar aqui, o pessoal já pensa em outra coisa. Mas olha, Bar Jesus, filho de Jesus, era um praticante de magia, era um falso profeta. E no verso 7, ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo, porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, tá? É a mesma pessoa, é o Bar Jesus, tá? Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Está vendo? Aquele mago, aquele falso profeta, ele tinha uma posição de influência sobre uma autoridade política. E o que ele fazia? Devia estar influenciando para o mal ali. E aí o Sérgio Paulo, interessado em ouvir a palavra de Deus, vem Bar Jesus e fica tentando colocar, está ali embarreirando, né? Atrapalhando a pregação do Evangelho. E é exatamente o que todo falso profeta faz. Ele desvia a fé dos outros, ele confunde, ele engana. E não é fora da igreja que às vezes a gente encontra falsos profetas, não. Às vezes tem alguns que estão dentro de igrejas e pela internet aí. Então, olha o que acontece agora, verso 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: olha só como é que eu vou falar com muita delicadeza. Filho do diabo e inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Falei de maneira delicada para não influenciar o texto aqui, mas eu tenho certeza que Paulo falou isso daqui em voz alta, com autoridade, que ele falou cheio do Espírito Santo. Então eu imagino que Paulo tenha virado para Bar Jesus, para Elimas, falou: filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Ele falou com autoridade, cheio do Espírito Santo. Vocês perceberam aqui o contraste, né? Que agora, aquele que era chamado Bar Jesus, Paulo já começa chamando ele do seguinte: filho do diabo, é filho do diabo, mas não é filho de Jesus mesmo, não é mesmo. Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo. Aquele falso profeta chamado Bar Jesus tem agora o seu verdadeiro nome revelado aqui. Não é filho de Jesus, não, é filho do diabo. E ele continua, olha o que Paulo diz. Saiba, verso 11, saiba agora que a mão do Senhor está contra você. Estão vendo? Não é Paulo, não é um recurso aqui egoísta, não é Paulo que está definindo a situação. Saiba que agora a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão.
Estão vendo? Aquele que tentava cegar o procônsul acabou ficando cego. Aquele que produzia trevas na vida de outras pessoas acabou vítima da própria escuridão. E esse trechinho da palavra no verso 12 termina assim: o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Então notem bem, quando a gente age movido pelo Espírito Santo, quando a igreja ouve a voz do Espírito Santo, ela obedece. E quando a gente age movido pelo Espírito Santo, as nossas ações, elas se tornam testemunhos para a conversão de outros. A partir daí eu quero fazer 3 destaques, 3 lições. Em primeiro lugar, o Espírito Santo fala enquanto a igreja cultua e se consagra ao Senhor. Tá? A gente leu em Atos 13, 2, enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Estão percebendo aqui a simplicidade, como a gente destacou na introdução. Não há rituais mágicos, não há mistérios mirabolantes, não há procedimentos secretos. Enquanto a igreja adora o Senhor e se consagra ao Senhor, e jejua, e ora, e busca o Senhor, é nesta situação, é nesse momento que o Espírito Santo fala. E o Espírito Santo fala e envia. Jesus, que nos enviou o Espírito Santo, é como obra da graça de Deus. A gente não precisa fazer nada para merecer. Preciso fazer um ritual? Preciso impor as mãos? Preciso dizer uma palavra mágica? Não tem nada disso. É tudo às claras, é tudo feito na luz, e é tudo feito de graça. Eu não tenho que pagar. Eu não tenho que dar um dízimo alto, eu não tenho que usar um procedimento secreto, um ritual especial. Não tem cerimônia aqui, é obra de Deus. Então, o nosso acesso é por meio de Jesus Cristo, nosso acesso ao Pai. Então, a ação do Espírito Santo aqui se deu quando a igreja estava se consagrando, adorando o Senhor. Só isso, o Espírito Santo decidiu falar. Segunda lição: o Espírito Santo é quem define a missão e os missionários. Presta atenção, porque não é a igreja que acha assim: olha, rapaz, que cara inteligente, olha o outro que bonitão aqui, olha aquela menina ali elegante, olha a outra lá que maravilhosa, e os outros que estavam aqui em cima super consagrados, eu acho que eles têm que ser missionários. A igreja não age dessa forma, é o Espírito Santo quem fala. Atos 13, 2 a 4 diz: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, a igreja continua se consagrando, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. É o Espírito Santo quem está presente, quem define, é o Espírito Santo quem fala, o Espírito Santo quem define quem vai para a obra, o Espírito Santo define a missão e onde que vai ser feita a missão. É simples assim, a igreja só precisa ouvir o Espírito Santo de Deus. A igreja aqui simplesmente responde ao chamado de Deus. É o Espírito Santo que define a missão, os missionários. É o Espírito Santo quem define a vocação, né? O chamado divino. Isso não é uma coisa que a gente possa produzir. Eu quero ser pastor. Isso não nasce assim da minha consciência. Nasce no meu coração, tendo Deus colocado no meu coração. Então não nasce em mim, nasce no coração de Deus. Quando Deus nos chama, nos comissiona, é Deus quem faz. A igreja só precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Terceira lição: o Espírito Santo dá a coragem e a autoridade necessárias para a missão. É o Espírito Santo quem dá, tanto a coragem quanto a autoridade necessárias. A gente viu lá no Atos 13, verso 3 e verso 9, verso 3, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. E no verso 9, Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, como vocês
ouviram. Então, como vimos no verso 3, é o Espírito Santo quem dá a autoridade. A igreja confirma, o Espírito Santo fala, chama, a igreja confirma, é a autoridade do alto que vem. E cheios do Espírito Santo é o Senhor quem nos dá a coragem. A gente precisa perseverar. E é interessante que no livro de Atos, quando se menciona, quando se usa essa expressão, cheios do Espírito Santo, a gente vê o Espírito Santo dando a coragem, dando a autoridade com o objetivo de pregar, de falar. Então, em 4 momentos especiais, por exemplo, quando diz que as pessoas ficaram cheias do Espírito Santo, a consequência imediata é eles falarem, é eles ensinarem. Ou como no caso, por exemplo, de Atos 2, verso 4, cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar outras línguas, é lá o Pentecostes. Em Atos 4, 8, Pedro, o texto diz, cheio do Espírito Santo, e começou a falar, e pregou o Evangelho. Atos 4, 31, aí fala que os discípulos estavam cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E, enfim, Atos 13, 9, falando de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse, filho do diabo, nós estamos buscando a Deus, não estamos? A gente está buscando o avivamento, a gente pede que o Senhor nos encha do seu Santo Espírito, a gente pede cura, a gente pede milagres, a gente pede transformações de vida, a gente pede libertação, a gente tem pedido tudo isso a Deus, intensamente desejando o avivamento, não é? E aí eu digo, o Espírito Santo está falando com a gente, o Espírito Santo está falando com a igreja. O que é que você vai fazer? O que é que você tem feito? E aí eu passo a destacar agora 3 coisas básicas que a gente tem que fazer, 3 coisas simples que a gente tem que fazer, as aplicações que estão aqui nesse próprio texto e em outros também na palavra. Em primeiro lugar, dediquem-se intensamente à vida devocional. A gente tem buscado o avivamento, buscado viver o poder do Espírito Santo e o acesso a esse poder está aberto a todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo. A gente sabe que se Deus quiser, Ele pode usar até uma mula para falar. Vocês sabem, Lá em Números 22 está escrito lá, mula de Balaão. Balaão não estava entendendo o recado do Senhor, ele usou uma mula. Aí a mula falou, aí Balaão começa a conversar com a mula. A gente sabe que Deus é tão poderoso que Ele pode até fazer uma mula falar. Porém, via de regra, o Senhor usa as pessoas para falarem. Quem? Aqueles que se consagram ao Senhor, aqueles que vivem fielmente uma vida diária de consagração ao Senhor. Eu lembro de uma pregação do pastor Henrique, quando ele falava sobre um problema especial, acho que é a atração fatal, o nome da pregação. Tremenda aquela pregação, aprendi, coisas que eu não tinha aprendido em 20 anos, em outras igrejas, o pastor Henrique conseguiu explicar ali, e uma das coisas interessantes que ele destaca, não pense você que estando em pecado o Senhor te abençoa, muita gente se engana assim, e tem gente que se engana, vivendo uma vida relaxada, não ora, não lê a palavra, não pratica a palavra, aí acha o que quer usufruir do poder de Deus. O Espírito Santo fala através de mim. Já ouvi isso de uma pessoa muito próxima. Não, eu tenho o dom de línguas, tenho o dom disso, tenho o dom daquilo, mas a pessoa vivendo uma vida toda errada, sem ir à igreja, sem estar em comunhão, isso não acontece. Deus pode falar até através de uma mula? Pode, mas via de regra, Ele vai nos usar, aqueles que se consagram ao Senhor. Então a gente tem que se consagrar ao Senhor diariamente, viver uma vida devocional intensa. Colossenses 3, de 1 a 3, por exemplo, diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. A distração do momento, as séries, redes sociais, pastor, vai chover no molhado, bater na mesma tecla, vou de novo, porque não tem para onde correr.
Quais são as coisas que têm distraído a gente? A gente tem deixado de orar, mas se dedica 1, 2 horas lá na rede social, faz maratona de série e maratona da Bíblia. A gente tem feito isso? Tem que bater nessa tecla, tem que bater. Colossenses 4:2, dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Se você não praticar a vida devocional, se você não orar, se você não jejuar, se você não meditar na palavra, você não vai perceber o que está acontecendo ao seu redor, você não vai perceber nem o avivamento que a gente está vivendo. Quando a pessoa vier num vídeo aqui da igreja, dar um testemunho, né? Às vezes até chorando, falando que a gente está vivendo o avivamento, muitos sinais, você não vai acreditar, você vai rir, você vai ser irônico, aliás, você vai ser sarcástico. Quando a pessoa chegar e falar para você, Jesus curou, Jesus fez, Jesus transformou, você não vai acreditar. E aí, consequentemente, você não vai falar desse Jesus. Então você tem que se dedicar, tem que se dedicar. Tem que ter uma vida devocional, diária. Filipenses 4:8, a gente acabou de cantar isso. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que fica aí na sua cabeça o dia inteiro? No seu coração? O que está aí na sua cabeça que já afetou o seu coração, que está te desviando de Deus, para você ter uma vida devocional, uma vida consagrada ao Senhor? Você quer ver o poder do Espírito Santo? Você quer ver a transformação acontecer? Você quer a tua oração respondida? Você quer viver intensamente uma relação com Deus? Se consagre ao Senhor. E gente, é simples, tal como cortar a cebola, orar, jejuar, meditar na palavra, adorar ao Senhor, viver em comunhão, simples assim. Como é que você acha que você vai sobreviver à situação que a gente tem vivido? Tudo que está apertando a gente ao nosso redor. Como é que você pretende sobreviver? Vivendo, procurando as soluções da literatura, as soluções das ideologias, as soluções das filosofias, das psicologias, das sociologias, das ciências em geral? É isso que vai dar a salvação para a sua vida? É isso que vai fazer você pregar mais o Evangelho? É isso que vai fazer você enxergar e ouvir o poder de Deus? Não é. Esses caminhos humanos, eles têm o seu valor, porque Deus permitiu que a gente usasse deles, mas para conhecer mais de Deus, viver o avivamento, viver do poder de Deus, viver uma comunhão intensa com o Senhor, para ouvir o Espírito Santo falar, você tem que se dedicar a essas coisas simples: orar, meditar, jejuar, adorar ao Senhor. A gente não vive na Disneylândia. Os falsos mestres estão aí ao nosso redor, a lista é grande deles. A lista dos filhos do diabo, então, não sei nem se tem fim. E essas pessoas estão impedindo outras de receberem a salvação, de ouvirem o Evangelho. E nós fomos comissionados, todos nós fomos comissionados para irmos lá fora e falarmos de Jesus. Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai resistir? Como Tiago diz, 4:7, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Então se submeta, o Espírito Santo já falou o que a gente tem que fazer, então faça, não fique racionalizando. Não, peraí, primeiro deixa eu ir enterrar meu pai, primeiro deixa eu ir ver minha família, primeiro deixa eu assistir minha série, primeiro deixa eu checar as notificações. Pelo amor de Deus, faz exatamente o que Deus está mandando, o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo falou. Quando a igreja ouve o Espírito Santo, ela se dedica a buscar mais o Senhor. Mas depois da gente ouvir, a gente tem que obedecer. E é essa a segunda aplicação. Ouçam e obedeçam ao chamado do Espírito Santo. Perguntinha fácil: o que você tem respondido ao Espírito Santo? O que você tem respondido ao Espírito Santo? Diz aí para mim. Em Atos 13:3, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Qual foi a resposta da igreja ao Espírito Santo? Fazer exatamente o que o Espírito Santo mandou. Exatamente o que o Espírito Santo mandou. Em Atos 20:24, Paulo, numa situação assim muito braba, ele já tinha sido preso, já tinha sido xingado, falaram mentiras, acusado, né? Todas as coisas assim ruins já tinham acontecido com ele. Aí em Atos 20:24,
meio lá da fala dele, ele diz o seguinte: todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Gente, quando a igreja ouve o Espírito Santo, ela obedece em tudo o que o Senhor manda. Em tudo o que o Senhor manda. Paulo não estava preocupado com a sua própria vida, ele estava preocupado em terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa não foi uma missão dada apenas a Paulo, mas ela é dada a toda a igreja, testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O Espírito Santo está falando hoje, o Espírito Santo está falando com você, o Espírito Santo está falando com a igreja. Qual a resposta que a igreja vai dar? Qual a resposta que a igreja hoje aqui vai dar? Qual é a resposta que você que nos assiste, Igreja do Senhor Jesus, vai dar ao Espírito Santo? Quando a igreja ouve o Espírito Santo, ela obedece ao Senhor e faz tudo o que Ele mandou. E aí, em obediência ao Espírito Santo, então sejamos fortes e corajosos. Vamos partir para a pregação do Evangelho. É a terceira aplicação. Sejam fortes e corajosos na missão. Para nós não há outro caminho, não tem outra solução. A gente precisa prosseguir na missão, a gente precisa anunciar o Evangelho, a gente precisa ser forte, a gente precisa ser corajoso. E as mesmas palavras que o Senhor disse a Josué, elas se aplicam a nós. Olha que palavra bendita, olha que palavra maravilhosa lá em Josué capítulo 1. Toma essa palavra agora, toma essa palavra como o Espírito Santo de Deus falando através da palavra, falando ao seu coração. Josué 1, 6 a 9 diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Aqui a gente vai conduzir as pessoas à vida eterna por meio do Evangelho. O poder não é nosso, o chamado não é nosso, é do Espírito Santo de Deus. Verso 7, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, teu Deus, estará com você por onde quer que você andar. O Espírito Santo falou à igreja, o Espírito Santo deu a missão, o Espírito Santo nos separou, nos comissionou para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Então, quando o Espírito Santo fala, a igreja ouve, e a igreja, em resposta, diz: sejamos fortes e corajosos. Todos nós sejamos fortes e corajosos, porque nada pode nos impedir de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Gente, vamos obedecer o Espírito Santo de Deus, vamos obedecer, vamos fazer as maiores obras, as obras extraordinárias, porque Deus falou, o Espírito Santo falou a essa igreja, e nós faremos obras ainda maiores, como Jesus nos disse. Amém? Vamos orar. Senhor Deus bendito, é teu povo reunido aqui em nome de Jesus, povo da tua igreja, Pai, da igreja de Jesus Cristo. Senhor Deus, fala, Senhor, continua falando, Pai, que tua palavra tenha ido no fundo do coração nosso, Senhor, e transformado, mexido com o nosso coração,
tirar do nosso coração do ritmo do mundo, do ritmo dessas distrações e colocado a gente afinado no ritmo do Senhor Jesus. Então agora, Senhor, move a Tua igreja para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Move a Tua igreja, Senhor, continua com a gente, movendo o nosso coração nesses louvores e continua movendo o nosso coração, fazendo o nosso coração bater mais forte pelo Senhor, para que a gente seja simplesmente, Pai, ouvindo o Espírito Santo, que a gente vá testemunhar do Evangelho da graça de Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.